Boa noite. Boa noite. Já estava esperando aqui vocês. Ricardo, Cassiano, o Nuno já entrou. Eduardo. Boa noite, Cassiano. Juliana, Fê. Paula. E aí, Edu? Vamos ver onde está aqui meu chefe. Cadê ele aqui? Nuno. Ele não sabe muito dessas coisas. Vamos lá. Cadê ele aqui? Não estou conseguindo chamar ele. Boa noite, boa noite. Genaro, Wagner. Nuno. Por que eu não estou conseguindo chamar o Nuno aqui? Nuno. Vê se você conseguiu aí, Nuno. Boa noite, Genaro. Boa noite, Wagner. Ele dá ocultar vídeo. Por que será? Só os velhinhos. E o default. Ah, aqui achei o Nuno. Pronto. Boa noite. E aí, Douglas? Olá, meu chefe. Oi, grande Daniel. Como é que é? Tudo bem? Tudo bem? Epá, eu estava a tentar altíssimas tecnologias. Boa noite a todos. Antes de mais, a quem nos ouve aqui, eu estou aqui deste lado do mundo, uma vez que isto não cai. Porque eu estava tentando isto via iPad, mas o iPad não liga. Só por isso que eu não conseguia te chamar. Exatamente. Ou seja, eu estava no iPad, porque via você em grande, era como se você estivesse aqui mesmo à minha frente. Já tenho saudades suas, eu, grande Daniel. Como é que é? Você já tem... Também tenho, chefe. Para contar aqui para todo mundo, apresentar o Nuno. O Nuno, além de amigo, foi meu ex-chefe. Acho que o único chefe que eu tive na vida. Ele fala que eu dei muito trabalho para ele, né, Nuno? Muito mesmo. Nós estivemos juntos trabalhando, né? Porque junto pode ser uma outra conotação. Nós estivemos juntos por 2 anos como Mannheim e Cox. E 2 anos antes negociando, né? Que nós ficamos tentando trabalhar. Então, nós tivemos um período bem bacana junto. Aprendi muito com você. Te dei trabalho. Depois, comprei a parte da Mannheim e você voltou para Portugal. Sempre esteve em Portugal. E agora, como head da Stand Virtual e OLX, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Daniel, também é um prazer estar aqui com você. Não sei, se calhar quem nos ouve seguramente não sabe. Não é? Esta semana você devia estar em Portugal. A gente tinha uma semana aí que a gente... Mas bem, vamos adiar, não vamos... coronavírus. Exatamente, não vamos apenas adiar aqui com este momento do Covid. Nós aqui chamamos mais Covid, vocês acham que é mais Corona desse lado. Mas é verdade, foram tempos fantásticos no Brasil, aí em conjunto com o Daniel e com uma série de pessoas. E sei que o Daniel continua com o projeto dos leilões e o projeto muito alargado, remarketing, que há no Brasil com todo. E o Daniel brinca sempre um pouco aqui o meu boss, porque de facto o Daniel nunca teve chefe, naquela altura, de alguma forma, eu fazia de chefe, mas a verdade é que eu próprio também aprendi muito com o Daniel, o espírito de empreendedor que o Daniel tem, de andar sempre à frente, querer fazer mais coisas e novas. Para mim foi um aprendizado fantástico. É sempre um prazer estar com você, Daniel. Obrigado, Nuno. Se vocês não entenderem, o Nuno vai tentar falar, eu não sei quantos portugueses e quantos brasileiros nós temos aqui, acho que a maioria é brasileiro. O Nuno tem que falar um pouquinho mais devagar, senão nós vamos precisar de tecla SAP. Ele tem um pouco assim, o português dele é muito rebuscado, mas a gente vai aprender. Nuno, antes de mais nada, explica um pouquinho o que é a Stand Virtual
E o que a OLX faz aí em Portugal? Qual é, de fato, o trabalho que vocês fazem aí hoje? Então vamos lá, vamos começar por fazer a ligação por aquilo que talvez seja mais fácil para o público que está aqui no Brasil. Ou seja, nós fazemos parte do grupo onde o OLX está, como é no caso do Brasil, ou seja, o nosso acionista é o Brasil, 50% é da Naspers do OLX Brasil, conheço os meus colegas bem. E dentro dos vários países onde o OLX está presente, particularmente na Europa, onde é muito forte, temos, para além da presença daquilo que nós chamamos de horizontal, eu não sei se vocês chamam assim, mais uma vez eu vou dizer aquilo que você disse. Se você achar que eu estou falando rápido, você diz oi. Oi, ele já sabe, ele diminui aqui o ritmo. É um código já que eu tenho com o Nuno. Ele fala rápido, fala oi, ele já sabe. Acho que só brasileiro faz isso. Exatamente. Não, mas eu sempre que estive aí, era sempre vou ao restaurante. Oi, o que você está a dizer? É sinal que tem que, como dizem os italianos, piano. Ou seja, pianinho. E nesse contexto, dentro da maior parte destes mercados da Europa, nós, para além de ter a presença naquilo que chamamos no horizontal, no mercado, não é? Como aí o caso do LX, temos também, normalmente, uma presença muito forte e somos os líderes de mercado naquilo que é o vertical, no portal horizontal automóvel. Dando alguns exemplos, ou seja, nós em Portugal somos uma referência fortíssima, com o stand virtual, que seria um paralelo aí em relação ao Brasil, a um Web Motors ou um iCarros, mas neste caso, eu diria pelo histórico, Web Motors, porque temos desde sempre liderámos o mercado e neste caso específico de Portugal não temos nenhum outro portal próximo de nós, estamos muito destacados, temos uma presença de 80% do mercado, ou seja, o stand virtual representa na globalidade do mercado nacional, nomeadamente em termos dos profissionais do setor, dado que a maior parte dos anúncios, como vocês dizem aqui neste caso, pessoa física, isso basicamente fica no OLX. Tá bem, nós temos os carros aqui, eu penso que vocês chamam revendedores. Daniel, por favor, corrija-me os meus termos. Tá bom, eu vou usar aqui em termos de português de Portugal. De Portugal. E Nuno, vocês são multibancos? Exatamente, ou seja, nós não temos o contexto do Brasil, só para entenderem. Eu acompanhei o Daniel, eu já não sei há quantos anos nós nos conhecemos, mas no mínimo há uns 6 ou 7 anos, não é? 6, 7 anos. 6, 7 anos, e eu já acompanhava o Brasil, desde se calhar há quase 15 anos atrás, e o Brasil é muito sui generis. Não existe sui generis, mais uma vez, peço desculpa, é específico, é particular. Ou seja, sim, é o único país do mundo, e como o Daniel sabe, eu acompanhei muitos países do mundo, onde os portais automóveis são detidos pelos bancos. Isto não acontece no resto do mundo. Não acontece. Só no Brasil. Só no Brasil. Isto não acontece nos grandes países desenvolvidos, como é o caso, sei lá, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Alemanha, de Espanha, Portugal, Itália, são sempre normalmente entidades independentes e mais ligados aos mídia. Porque no início tudo isto era um portal de mídia, né? Onde se faziam anúncios dos carros. E nesse sentido, no caso de Portugal é isso mesmo. Nós estamos ligados ao grupo Naspers, que é um investidor particularmente em termos de internet, e nesse sentido nós somos independentes, não temos ligação com nenhuma financeira e tudo o que fazemos na área de financiamento fazemos multibanco. Bem entendido. E Nuno, me conta um pouquinho aí em Portugal, onde você está e você cuida especificamente dessa área, como que veio toda essa história da quarentena e Covid e tudo mais aí para vocês em Portugal? Vocês já estão há quanto tempo em quarentena? Nós fazemos esta terça-feira agora 4 semanas de quarentena. Amanhã. 4 semanas de quarentena, basicamente fechados em casa. Aquela primeira semana ainda não estava totalmente clara, não havia o estado de emergência, mas no caso específico do LX e da maior parte das empresas em Portugal, ainda antes do estado de emergência, as empresas praticamente decidiram a maior parte das pessoas que fossem trabalhar para casa, nomeadamente nas funções do quais eram possíveis há 4 semanas atrás. E isso, de alguma forma, não sei se viram os números hoje em Portugal, a nossa curva claramente já está descendente. Aparentemente parece estar estabilizado, não sabemos bem como é que é o dia da manhã, mas de facto em Portugal tem havido uma noção cívica muito grande e as pessoas têm estado em casa, e o Daniel conhece-me muito, me custa, eu gosto muito de estar na praia, a praia é a minha praia, e infelizmente todos nós nos temos deixado de ficar em casa, trabalhado muito nós de casa, outras pessoas com algumas limitações maiores, mas a verdade é que isso tem, de facto, permitido, nesta altura, um controle muito grande e numa expectativa de
vai haver agora mais 15 dias. Em princípio, nesta sexta-feira será anunciado mais 15 dias de estado de emergência, ou seja, pelo menos durante mais 3 semanas o país estará muito fechado em casa. Pelos números positivos que estamos a ver, haverá alguma expectativa de que após 3 semanas, 5 semanas, se comece a reabrir aos poucos, tal como penso que vocês estão a ouvir, já está a acontecer em vários países, nomeadamente do Norte da Europa. Então praticamente vocês vão ficar quase 7 semanas em casa, é isso? Exatamente. Eu diria, na globalização, podemos apontar para 8, porque já passaram 4. Eu acho que vem mais 3 pela frente. No limite mais 2, mas eu acho que a partir daí teremos que voltar a alguma normalidade, nem que seja com aquilo que se chama hoje um vertical lockdown, ou seja, em que as pessoas a partir de uma certa idade não possam sair, ou mesmo as crianças, como começou hoje em Portugal, toda a escola está a ser feita através de meios digitais e que se resguarde parte da população, mas que se calhar há um núcleo significativo da população que vai ter que voltar ao trabalho, porque eu penso que vocês estão a sentir o mesmo. A economia tem que continuar a andar. Ou seja, em particular no nosso setor é fundamental, apesar que ele não está parado por causa das vendas digitais, mas continuando assim a confiança vai cair e acho que tudo tem que normalizar e será bom para todos e felizmente nota-se que as coisas estão-se a controlar. Aí vocês chamam de teletrabalho, aqui a gente chama de home office. A gente é mais moderno, mais... Vocês gostam muito dos Estados Unidos, gostam muito de Miami, de Atlanta, da Disney, tudo que tenha os Estados Unidos para vocês é... Isso, teletrabalho não existe aqui. Aqui é home office e não tem sido fácil o home office. Mas você entrou, nosso tema que a gente escolheu, na verdade você escolheu, é o que você tem feito, era o que você... Eu aprendi muito de venda digital com você. Hoje todas as plataformas que nós temos, até com e-carros, você começou comigo lá atrás, todas as conversas, tudo de venda digital. Hoje a gente está tendo um bom sucesso. Não digo que nós não seríamos a mesma coisa se eu não tivesse aprendido tanto de venda digital e de ir por esse caminho. Acho que a gente não conseguiu progredir, nós dois como empresa, mas eu estou fazendo de um lado e você está fazendo de outro. Exatamente. Hoje, me fala uma coisa, como que vocês estão encarando a venda digital aí em Portugal ou mesmo na Europa? Daniel, eu vou usar uma expressão bem portuguesa, que eu não sei se enquadra no Brasil, se não enquadrar, peço a sua tradução. Ou seja, nós podemos olhar para esta crise de duas maneiras. Aquilo que nós chamamos ou o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Okay? Nós optamos pelo copo meio cheio, ou seja, ainda temos aqui muita água e ver o lado positivo das coisas. E nesse sentido, eu diria uma coisa, eu sinto, e até pelo volume de trabalho e pelo ajustamento que nós também estamos a ter enquanto marketplace automóvel e pela reação dos nossos clientes, e nós temos no nosso portal mais de 3.000 clientes a trabalhar connosco, revendedores de automóveis, acho que pelas menos boas razões, mas a verdade é que toda esta crise que o coronavírus veio trazer, veio impulsionar mais as vendas digitais. E todo o setor automóvel, quer de novos e usados em particular, se tenha que virar para as vendas digitais. Ou seja, eu acho que toda a gente teve que ficar completamente sintonizado o quão importantes são as vendas digitais e faz um forcing a que, às vezes, no dia-a-dia, se descura um pouco as vendas digitais e nesta altura é o foco total. Ou seja, nestes 2 ou 3 meses, 2 meses provavelmente, em que há um foco muito grande e depois ainda provavelmente um mês onde ainda estamos a libertar as restrições, há uma concentração muito grande a nível do canal digital, o que permite, na minha opinião, que este canal vai evoluir nestes 2 ou 3 meses mais do que se calhar evoluir nos próximos 2 anos de uma forma normal. E isso acho que então você acredita é muito positivo. Então você acha não, né? O que a gente vai aprender em 2 meses, estando em casa, de teletrabalho, home office, fazendo vendas, é o que a gente viveria em 2 anos, é isso? Deixa-me dar-lhe um pequeno exemplo, Daniel. Ou seja, no caso da Polónia, que os números são maiores do que em Portugal, mas em Portugal é semelhante, nós criámos uma nova funcionalidade no site, que já tínhamos, quer dizer, nós já tínhamos a funcionalidade, mas dinamizámos, que é, quando você publica aquilo que se diz normalmente uma VDP, Vehicle Detail Page, ou seja, o anúncio do carro, tem a possibilidade de você fazer o upload do vídeo do carro. Onde nós tínhamos, não sei, nem 5% dos clientes
de facto investiam em fazer o vídeo. Nós desenvolvemos uma funcionalidade que, como hoje em dia é muito importante ter o vídeo disponível para a venda do carro e para a dinamização do carro, basicamente, quando você entra na VDP, a primeira imagem que lhe aparece na galeria é o vídeo do carro. O vídeo. Em menos de uma semana, penso eu, no caso da Polónia, 55 mil carros tiveram o upload de vídeos, que era uma coisa que era impossível acontecer num ano ou dois. Ou seja, numa semana, os profissionais automóveis disseram, de facto é importante, os stands estão fechados, eu posso estar lá, vamos filmar os carros e dar a conhecer aos nossos clientes os carros através do canal digital. É um pequeno exemplo da aceleração de determinadas coisas que já estavam disponíveis. E antes não tinha esse upload de vídeos, não era comum. Era comum só da foto, é isso? Exatamente, mas a funcionalidade estava lá. Nós tínhamos a funcionalidade na plataforma, nós dinamizávamos a funcionalidade, mas apenas os clientes mais sofisticados, de facto, investiam em fazer um vídeo, nem que seja com o iPhone ou com o smartphone, ou uma coisa um pouco mais profissional. De um momento para o outro, as pessoas, de facto, apercebem-se quão importante é. Nós, na plataforma, é verdade, também lhe demos mais relevância, porque sentimos isso por parte também do consumidor final, o interesse pelo vídeo, como outros elementos, e automaticamente o mercado reage muito rapidamente. É absolutamente impressionante como o mercado se está a adaptar às novas tecnologias. Uma das coisas que eu aprendi com o Nuno é anotar em caderno. Pensa um cara que ficava bravo quando alguém ficava no computador. Olha aí, Daniel. Olha o que eu aprendi, chefe. Uma coisa, o revendedor, o dealer, o multimarcas, eu não sei o nome que vocês usam em Portugal, ele está acostumado à compra digital, a vender digital, porque uma coisa é uma empresa como a de vocês, a Stand Virtual e o LX, com tudo que tem como um classificado. Mas o dealer, que eu estou vendo que tem o pessoal de Manaus, tem bastante dealers, estamos aqui com 70 pessoas, normalmente quando a gente está com 70, 100 pessoas, vão passar aqui quase 600 pessoas pela nossa live. Tem muito revendedor. O que os revendedores daí estão preparados para a compra digital? Explica um pouquinho disso, Bruno. Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque nós temos uma visibilidade muito grande do mercado, porque mais de 80%, 90% dos clientes passam, de facto, por... Os consumidores, em particular, nós temos esse número, 80% das pessoas em Portugal, quando procuram um carro, vêm ao stand virtual. Mas isso vem ao stand virtual como seguramente vão ao iCarros e vão ao Webmotors e vão a outros portais no Brasil ou ao Autotrader nos Estados Unidos. Mas há um tema que é igual em todos os países do mundo onde eu estive e garanto-vos, e o Daniel sabe, pelos muitos anos que estive no Brasil, as métricas são as mesmas. Ou seja, 95% dos clientes hoje em dia, quando compram um carro, o primeiro sítio onde vão é a internet. Começam toda a pesquisa pela internet. Toda a jornada começa na internet. Toda a jornada, ou toda a esteira, como vocês falam, mas acho que aqui é a jornada, não é? Toda a jornada começa na internet. A questão é que antigamente, mesmo ainda começando na internet, as pessoas visitavam 4, 5 revendedores diferentes. Hoje em dia as pessoas tendem a visitar 1,7, no máximo 2. Ou seja, todo o processo de pesquisa e análise passa-se na internet, claramente, no momento inicial, a montante. Podemos falar um pouco mais para a frente, mas seguramente, à medida que vamos evoluindo na transação, isto é o meu telemóvel que vai cair. Peço imensa desculpa, não é que esteja aqui uma animação enorme, mas é o meu telemóvel que vai derrapando, para que estou sem mãos e se mexo e tal. E então, acho que a evolução que vai acelerar neste momento é que, de facto, há outras vertentes, não apenas da pesquisa, mas muitas outras muito relevantes para concluir toda a transação online que neste momento estão declaradamente a ser aceleradas. E posso dizer, eu acho que neste mês, em Portugal, talvez tenha sido o período, seguramente, não é? Num mês comparado com um ano inteiro, em que vi mais transações online acontecerem completamente online, mas completamente online neste momento. Quando você diz completamente online, até a entrega do veículo, Nuno? Até exatamente, neste momento. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso recente, que se calhar para a escala brasileira não é muito significativo, mas temos um cliente nosso que é basicamente neste caso é um concessionário de novos e também tem usado, da BMW e da Mini. Ele fez uma feira digital durante 4 dias, colocou, se não me engano, cerca de 300 carros online,
tinha em cada um dos seus pontos um vendedor a atender os clientes e que podia mostrar os carros que estavam disponíveis, quer os novos, quer usados. E todo o processo era feito online, desde a marcação da visita e poder fazer uma videochamada, até receber informação do carro, até o próprio cliente enviar informação para o carro de troca. É assim que vocês dizem, é o carro que eu tenho para dar à troca. Estava disponível uma solução de financiamento que hoje em dia, também pela questão do coronavírus, é possível fazer todo o processo online, que eu penso que já é possível fazer no Brasil, por exemplo, com o Itaú, totalmente digital, assinatura digital, sem sair de casa fazer o financiamento. Os carros era possível fazer uma reserva online, você pagava cerca de 150 euros para reservar um determinado carro online. E todos estes vários passos foram possíveis de fazer online e eles, neste período de uma semana, penso que no final de 2 semanas, concluíram 63 vendas. Se eu não me engano, foram 40 carros novos e 23 usados, mas completamente online. Se quiserem ver, o nosso cliente chama-se BM Car, está disponível na internet e teve um tremendo sucesso muito recentemente. Tenho certeza que isto feito no Brasil, em vez de vender 63 carros, se calhar teriam vendido 500 ou 600, não é? Para o Brasil inteiro. Mas é um exemplo daquilo que já se vê de forma mais evidente em Portugal. Agora, Nuno, agora o pessoal tem feito perguntas, inclusive chegaram algumas perguntas aqui, tem um chatzinho aqui na nossa live. Algumas lojas pequenas têm me perguntado, eu nunca fui digital. Eu seguro meu caixa para ver o que vai acontecer ou tento fazer algo digital? O que você poderia falar para essas pessoas? Eu sempre falo uma coisa para todo mundo. A gente pode copiar. Tudo a gente pode copiar. Tudo a gente pode ver que o teu concorrente está fazendo. Você deu o exemplo da BM Car. Mas o que uma loja pequena pode fazer hoje para vender? Eu acho que é uma pergunta muito relevante e eu acho que aqui em Portugal também tem-se levantado para os stands mais pequenos. Não é? Ou seja, eu vou ser muito prático e muito objetivo. Se um cliente mais pequeno tem outro negócio ou tem uma vida controlada e tem um negócio de tal forma pequena que não se quer movimentar, eu diria, pode esperar. Mas a maior parte dos nossos clientes pequenos vivem, o seu negócio é o próprio negócio de revenda automóvel. E nós vemos, mesmo no mercado português, eu não tenho noção dos detalhes do Brasil neste momento, mas falava no outro dia também aqui numa entrevista com o Ricardo Bonzo e a atividade também se mantém bastante no ar aí no caso do Brasil, ou seja, o mercado para, mas não na totalidade. E a verdade é que os clientes continuam a vender um carro aquilo, porque há pessoas que continuam a ter essa necessidade. Sim. Por várias razões. As pessoas não querem neste momento tanto andar em transportes públicos. Poderão estar à procura de carros mais baratos? É verdade. No entanto, continua a haver uma procura e, mesmo no caso do stand virtual, vê-se que essa procura está a voltar nas últimas 2 semanas. Nesse sentido, não há formato neste momento, e inclusive está-se a poupar também muitos custos, por um lado, é verdade que a faturação não estará a entrar, mas neste momento, qualquer investimento que seja feito na internet para promover pelo menos algum produto, tem um benefício enorme em termos de exposição. No entanto, eu sugeria 2 ou 3 coisas importantes para que este investimento seja bem feito. Que é, tirem, por favor, boas fotografias aos carros. É fundamental. Quando um cliente entra num stand, se o carro não estiver bem lavado, com boa luz, se o showroom, se a internet mesmo não tem um bom showroom, podem-se tirar boas fotos ao carro. Façam um bom vídeo do carro. Uma boa descrição para dar confiança sobre o carro. E tenham também muita atenção em precificar bem o carro. Porque se o carro estiver demasiado caro, não vai chamar a atenção. Se estiver demasiado barato, também vai gerar muita desconfiança. Ou seja, estes elementos são fundamentais nesta altura em ter atenção, porque os clientes estão à procura, também têm mais tempo, veem muitos carros e por isso é preciso ser muito específico e assertivo e fazer um bom trabalho nesta altura que vai fazer toda a diferença na internet. Mas eu acho que é o momento, dependendo da disponibilidade de cada um, mas o pior acho eu que se pode fazer é ficar parado, porque o mercado é verdade que caiu nesta altura, mas já caiu muito e agora começa a recuperar e a atividade está lá. E hoje, para qualquer um dos vossos revendedores também, quer seja no norte do Brasil, no sul, mais pequeno, em particular os mais pequenos, qualquer carro pode fazer diferença nas contas do fim do mês. Sem dúvida. Para a gente ter uma ideia no quanto que caiu, você tem um número de quanto caiu de vendas em Portugal, venda de automóveis, usados e novos?
No primeiro mês, as vendas basicamente então iram quase 50%. 50% das vendas. Também há que terem atenção que o tema do Covid começou a entrar forte a meio do mês e depois o estado de emergência foi ali pronunciado à volta do dia, se não me engano, do dia 18 e por isso já um terço do mês já foi num formato de estado de emergência e, no entanto, as pessoas já estavam a retrair de alguma forma as compras, mas simultaneamente também já havia várias encomendas que foram entregues. Eu diria que neste mês provavelmente é de esperar uma queda em termos face ao global do mês vai ser pior, porque não temos um início do mês normal como tivemos no outro, não é? Entende-se? E por isso é bem provável que se espere uma queda mais a nível dos 70%, mas já se começa a ver no final deste mês uma recuperação no mercado, mas também eu estou a falar por Portugal, onde neste momento em particular já se começa a instalar alguma confiança de que os números estão a estabilizar e acho que há uma consciência global que a economia também tem que voltar. E aproveitando esse tema, o governo português fez alguma medida para apoiar revendedor automotivo, questão das marcas e tudo? Existe algo que o governo fez para apoiar? Aqui no Brasil a gente vê todos os dias, Nuno. Vai sair uma medida, isso vai ajudar, porque a gente não pode se comparar nem com os Estados Unidos, por mais que a gente goste dos Estados Unidos, como você disse que o brasileiro gosta muito dos Estados Unidos, mas a gente não pode se comparar nunca aos Estados Unidos e tampouco à Europa. Aqui a gente tem uma dificuldade que, de fato, as empresas já começam a passar dificuldade. Para você ter uma ideia, já estão falando em 30 milhões de desempregados no Brasil, porque você tem muito autônomo, muito profissional liberal e um número de uma população de 210 milhões, 30 milhões de desempregados. Isso pode ser algo que nós vamos demorar anos para recuperar. E a gente tem um problema no Brasil ainda que é a política. Hoje, Nuno, eu não sei o que é verdade, eu não sei o que estão fazendo de drama, como a gente diz. Eu não sei mais nada. Antes eu fazia previsão, eu achava que a gente ia voltar até dia 15 de abril. Hoje eu já acho que nós só vamos voltar no meio de maio. E com isso as empresas não têm caixa, não têm fôlego, não tem nada. Mas o que o governo de fato daí tem feito para ajudar o mercado automotivo? Se é que tem feito. Tem feito. Tem algumas medidas interessantes. Eu não diria que são 100% específicas do setor automóvel, mas tem apoiado em particular o setor automóvel, porque tem pensado também nas pequenas empresas e eu poderei tocar em alguns pontos. Mas antes de mais, eu gostava só de dizer o seguinte. Eu acompanhei muito o Brasil e eu sei que, pronto, vocês falam nessa vertente das limitações que o Brasil tem, mas também há que estar conscientes que o Brasil tem um potencial que outros mercados não têm. Portugal, por exemplo, somos 11 milhões de habitantes, vocês são 220 milhões de habitantes. Ou seja, em Portugal, uma boa ideia que corra muito bem para vender 1 milhão de pessoas é fantástico. No Brasil, eu penso que uma má ideia se vende a 3 milhões. Ou seja, estamos em campeonatos diferentes e, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem um potencial tremendo, continua a ser seguramente uma das maiores economias do mundo no futuro. É sempre aquela eterna promessa, mas acho que, naturalmente, tem sempre um potencial gigantesco. Ainda há a questão em particular. No caso de Portugal, eu penso que talvez esteja acontecendo no Brasil, o governo está a apoiar com medidas de layoff, que permite que as empresas, mesmo as pequenas empresas, possam enviar os empregados para casa e basicamente cobre 70% do salário, deixa-se pagar a segurança social e a empresa só fica com um custo de 30%, que é muito vantajoso, mas tem que se manter os postos de trabalho. Por outro lado, nesta particularidade e para as pequenas empresas e para o setor automóvel é muito importante esta medida que vou referir, levantava-se aqui uma questão que é, muitas vezes, o layoff, ou o layoff em si, não permitia que os gerentes entrassem em layoff. Mas isso, quando estamos a falar de um pequeno revendedor automóvel, por vezes o gerente é a pessoa que vende os carros, que está à frente do negócio e precisa entrar em layoff. Ou seja, foi aberta aqui uma exceção para que, de facto, os próprios gerentes destes pequenos negócios possam entrar em layoff, porque senão, caso contrário, quando são 2, 3 pessoas, depois todos eles são gerentes e não seria possível aplicar a lei de layoff, e isso tem um impacto importante em termos de empresa. Por outro lado, há algumas outras medidas, como nós falamos aqui em termos de home office ou teletrabalho, caso aconteça, o próprio governo facilita uma série de medidas para que isso aconteça, a nível de seguros, a nível da forma de trabalho, para não falar também de que o governo criou umas linhas específicas, ainda não para o setor automóvel, estamos a trabalhar nesse sentido, mas umas linhas de crédito
de apoio, em particular, às empresas, para que tenham acesso a dinheiro para suportar momentos de caixa mais difícil com juros mais competitivos. Por fim, quando falamos do consumidor final, o Governo também fez seguir medidas que foram acatadas, nomeadamente pelas financeiras do setor automóvel, em que os consumidores que tenham financiamento passam a ter uma moratória de 6 meses. Ou seja, durante 6 meses podem ficar com o carro, não pagam a renda. Ao fim de 6 meses, o capital terá que ser pago, ou seja, no fundo, essas prestações são adiadas e apenas vão ter que pagar os juros desse período durante 6 meses. Okay? Ou seja, e o próprio setor automóvel acatou essas medidas que são globais para o mercado, mas que aqui se aplicaram ao setor automóvel também. Só para eu traduzir, quando você fala renda, é a prestação. Então, renda é a prestação. Obrigado pela tradução. Tá bem. Então, você fica 6 meses sem pagar, só pagando juros, é isso? Exatamente. Okay. Outra coisa que eu imagino, não sei se no Brasil terá acontecido, é o pagamento de impostos para já ficar adiado. Ou seja, aquilo que nós chamamos o IVA, se eu já não me lembro, no Brasil também é IVA, tem outros nomes, não é? Tem IPTA, são outros impostos diferentes, não é? SMS, e a própria Segurança Social é suspensa em caso de layoff, ou seja, há uma série de impostos e de encargos que as empresas têm que neste momento estão todas suspensas por parte do Governo. Dito isto mais à frente vai ser complicado, vai ter que haver uma recuperação, porque neste momento o Governo está a injetar muito na economia, a apoiar muito as empresas e este momento. Ou seja, isto mais tarde vai ser alguma dificuldade, mas neste momento era o que tinha que ser. Que o Rui Manuel Melo, eu acho que ele é português, impostos divididos em 3 prestações sem juros, é isso? Exatamente. O Rui eu conheço bem, o Rui é um dos nossos maiores profissionais do Norte, ele tem ali vários estandes na zona da Maia, é muito conhecedor, ele é um bom exemplo de quem se adaptou muito bem à internet. Ele já estava muito adaptado, mas rapidamente, mal houve estas medidas, ele comunicou, vou dar este exemplo que é interessante, comunicou para o mercado e fez vídeos a dizer: eu estou preparado para receber, estou a cumprir as medidas de segurança, mesmo os carros que eu entrego, os carros estão higienizados, a sua plataforma online tem os carros todos, por exemplo, disponíveis no stand virtual. Por exemplo, ele tem uma marca forte, que é a Tribal Car, mas simultaneamente ele também tem os seus carros disponíveis na plataforma, e é alguém que se adaptou muito rapidamente, comunicou constantemente, e cá estamos com as novas tecnologias, com o Instagram, com o Facebook, para dar essa confiança aos clientes e continuar a sua atividade. Tenho a certeza que o Rui é um dos exemplos com a Tribal Car que vão sair ainda mais fortes e reforçados desta crise. Nuno, uma coisa que estão perguntando aqui, o pessoal está fazendo algumas perguntas, se puder fazer dentro do Instagram, mas tem uma interessante aqui. Como é feita a avaliação do usado no digital? A gente está vivendo um dilema no Brasil, vou mais ou menos explicar. Eu vi até a Ana Renata aqui, que nos sucedeu na Cox, ela tem falado sobre isso, sobre avaliação. A gente tem um problema no Brasil, que grande parte, eu em particular, eu tenho que falar do meu conhecimento, eu acho que o preço do usado vai cair, eu acho que vai ter mais ofertas, outros acham que não, acho que as locadoras vão segurar, eu acho que os bancos também estão segurando, mas assim, o grande X da questão é como será a avaliação desse usado. A nossa pergunta aqui foi a avaliação através do digital, mas o que você acha primeiro? O que vai acontecer com os veículos, tanto na Europa como no Brasil, se isso vai cair de preço, e como tem sido feita essa avaliação, até mesmo dentro da stand virtual? Vamos dar aqui uma perspectiva do que para já aconteceu e o que é que pode ser feito, e depois, ou seja, uma das situações que eu acho que numa primeira fase foi preocupante foi alguns grandes fornecedores, como vocês têm no Brasil, as locadoras, não é? As gestoras de frota. O Nuno deu uma travada ali. Tá muito longe, né, Nuno? E o bichinho ficou até com um biquinho aí, né? Vamos ver se o Nuno volta.
Isso. Eu vou reconectar ele aqui. Vamos ver se ele volta. Travou. Cadê o Nuno? Vamos ver se ele volta. Deu uma travada. Travou. A internet aí não funciona. Eu não fiz nada. Não, eu não fiz nada. É a internet em Portugal. Se fosse no Brasil, vocês iam falar. Cara, a internet no Brasil não funciona. Esse é um exemplo interessante, porque uma das coisas que eu tive que fazer, mal entrei em home office, como vocês dizem, foi, ainda logo naquele início, chamei aqui o cara da internet e aumentei a velocidade aqui em casa para aí 10 vezes. Ou seja, isto trava, deve ser do Instagram, mas de facto a qualidade da minha internet nunca foi tão boa. Mas voltando à questão. Está bem. Voltando à questão uma das questões que aconteceu, penso que agora já normalizou, foi naquele momento imediato em que algumas entidades que estavam a precisar de fazer desova, mal começaram a ver que o mercado ia cair, baixaram rapidamente os preços para tentar desovar mais rápido. Isto gerou uma pressão grande sobre os preços e que de alguma forma já normalizou porque deu-se algumas transações, mas depois parou. O que é que eu tenho visto acontecer no mercado? Há uma dose de bom senso em que as pessoas sabem que as transações não estão a acontecer e que neste momento não é por baixar o preço dos carros para metade que eles se vão vender. As pessoas têm custos, a compra do carro, a sua estrutura, há que manter um certo bom senso. Não vamos dizer de que as pessoas que estão a promover online neste momento não estão, em alguns casos, a praticar preços mais competitivos para poderem andar mais rápido e tentar ser mais atrativos. Mas tem havido algum bom senso. Ou seja, houve primeiro uma queda mais rápida, tal como também vimos aqui no caso do Covid, e depois já alguma recuperação, neste caso bastante mais rápida. O que é que eu acho que vai acontecer em termos de mercado, e já veremos a componente da avaliação em si online. Eu acho que, de facto, nós também vamos chegar aqui a um momento em que quando o mercado voltar a recuperar, vai abrir e a oferta está cá. Não é? A oferta não se alterou dramaticamente, mas a procura que vai voltar, mas, na minha opinião, vai voltar um pouco mais devagar, porque os níveis de confiança demoram um pouco a chegar. Okay? E nesse sentido é normal que gere alguma pressão sobre os preços, mas vai sendo um processo gradual e eu acho que a disciplina deste mercado também vai passar pelos grandes operadores terem bom senso e que têm se calhar mais capacidade e mais caixa, não quererem desovar muito rápido e começar a puxar os preços para baixo, porque senão vai desvalorizar o estoque de todos os nossos revendedores e profissionais e vai gerar uma pressão enorme no mercado. Ou seja, há aqui uma responsabilidade acrescida das financeiras, das locadoras, das rentacars, das gestoras de frota, que têm que também saber disciplinar o mercado e não deixar... será mal para eles, será mal para o mercado como um todo. Ok? Se você fosse um lojista com 20 carros, você tentaria vender agora esses carros ou seguraria? Independente de caixa, eu não estou falando de caixa. Caixa, se conseguir vender um carro, a gente dá graças a Deus, a gente ora para Deus e agradece. Mas o cara que não tem problema hoje de caixa, é melhor vender agora ou esperar daqui 1, 2 meses? O que você acha? Neste momento, por aquilo que eu vejo dos sinais do mercado, eu acho que a recuperação é inevitável. Consegue-se perceber que vamos passar, como o Brasil se calhar ainda está nessa curva ascendente, esperemos que Portugal já não, por momentos de muita preocupação, muito alarmismo, mas a verdade é que isto vai normalizar como em outras pandemias e o mercado vai voltar a uma certa normalidade, não vai ser igual como era antes, vai ser muito mais digital e vai haver a confiança cai muito mais rápido que o tempo que demora a recuperar. E nesse sentido vai gerar uma pressão nos preços. Ou seja, eu acho que quem não tem uma pressão enorme de caixa, neste momento, se for vender ao comércio, vai perder muito dinheiro. Porque o dinheiro, ele já investiu dinheiro nos carros. Vai perder muito dinheiro. E que não se justifica porque esta recuperação é inevitável. Mais valia no limite de vender a consumidor final, nem que fosse ainda com descontos maiores ou pouco acima do preço de custo, porque essa procura residual ainda lá está. Há pessoas que vão trabalhar por várias razões, há empresas que continuam a funcionar, isto não está assim tão parado. Certeza, no Brasil, como em Portugal, há determinadas partes do país onde a atividade ainda continua
bastante elevada. Nós temos partes do país onde não há sequer um único morto em 30% ou 40% do território de coronavírus. E nesse sentido as coisas ainda mais. Ou seja, eu acho que não se precipitem. Não se precipitem. Particularmente nesta vertente do comércio, eu acho que é tentar manter o estoque, fazer o ajustamento em termos de bom senso e da necessidade de vender, mas a menos que haja uma necessidade dramática, vão vender muito mal nesta altura, porque neste momento o próprio mercado aproveita-se da situação de uma forma normal. Entendi. Agora tem uma pergunta aqui sobre veículo zero. Também é uma coisa que muita gente tem perguntado. Será mais fácil a venda de carro? Ia caído, cara. Será mais fácil a venda de carro 0 km totalmente online? Como vê o sucesso de operações como a TrueCar nos Estados Unidos? Pelo que eu me lembre, você agora na NADA, você teve depois na TrueCar, não foi? É verdade, é verdade. Eu não sei se as pessoas têm a noção da TrueCar. A TrueCar é o exemplo Mas era bom mais você falar. icónico. A TrueCar nos Estados Unidos, só para dar aqui algum enquadramento, a TrueCar consegue vender através da plataforma deles 1 milhão de veículos. 1 milhão de veículos é significativo, não é? Ou seja, Daniel, você corrija, mas no Brasil, o ano passado, terá vendido em termos de carros novos, estamos a falar de quê? 2 milhões, 2 milhões e meio? Quase 3 milhões, se eu não me engano, e 11 milhões de usados. Pronto, mas eu estou a falar aqui de novos, arredondados. A TrueCar, basicamente, são carros novos. Ou seja, gera as leads para a concretização da venda objetiva de carros novos. Ou seja, estamos a falar de 1 milhão de carros. É quase 1/3 do mercado brasileiro que a TrueCar conseguiu fazer que essas vendas se concretizassem depois em pontos físicos, o que é significativo. Ou seja, isto já acontece hoje. Ou seja, a transação não está a acontecer toda online. É muito aquela fase inicial que nós falamos aqui de gerar a lead, definir o preço, ver qual é o carro para dar à troca, o financiamento praticamente e fazer depois a transação no físico, que eu acho que também muitas vezes vai continuar a acontecer, mas eu acho que no futuro, e é muito evidente, e esta própria coronavírus vem trazer isso, eu acho que ainda é mais fácil fazer a venda de carro novo na internet do que o usado, para ser sincero, porque não há surpresa de quilómetro, não há surpresa de utilização, não há recondicionamento do carro, ou seja, o carro é o que é, mas existe um modelo tradicional e bem, que sempre teve montado, que protege a concessionária, porque tem esse investimento feito e muito bem. Sim. As coisas estão a mudar e, nesse sentido, cada vez mais as próprias, depois, as montadoras estão-se a virar. Eu dava aqui um exemplo interessante, que é no caso de Portugal, foi lançado hoje, é uma entrevista que eu também fiz ao diretor comercial e de marketing daqui, algo que se chama Kia Vibe, que é Virtual Buying Experience. Ou seja, se você quiser comprar um em Portugal, vai ao site da kiavibe.pt e quando você entra lá, pode entrar em videochamada com aquilo que eu chamo um Product Genius. Alguém que está numa sala gigantesca com 500 metros quadrados, projeto este que é gerido pelo meu amigo Pedro Gonçalves, que criou esta ideia há mais de 1 ano de trabalho para ela. As pessoas por videochamada falam com um vendedor que está na internet, fala com a pessoa, apresenta-lhe o carro como se estivesse no stand, mostra-lhe os pormenores, filma o carro, explica ao cliente as dúvidas que ele tem, mostra-lhe as várias alternativas. No showroom tem os vários carros, pode ser aquele como pode ser outro. Tem a opção de fazer o financiamento, neste caso pensou com o Santander, online. E também é possível fazer o pagamento por cartão de crédito. Ou seja, todo o processo de compra de um carro novo... 100%. 100%. Mas há aqui uma particularidade que eu acho que é muito importante e que a Kia está a ver bem, que é a Kia não está a vender diretamente. A Kia tem um call center central, a Kia tem a plataforma do Kia Vibe, mas no momento em que é qualificada a venda, quem depois concretiza a venda e envia o carro para a casa do cliente e essa venda é contabilizada num concessionário mais próximo do cliente. Agora, todo o processo virtual, neste caso, está centralizado na montadora a ajudar toda a rede de concessionários. Muito interessante. Visitem kiavibe.pt e é interessante. É interessante, é o futuro aí. É bem interessante. Eu vi também muita gente já no Brasil fazendo esse tipo de chamada. O comprador liga e fala, eu quero ver aquele Fiat Palio.
ele online mostra o carro, vai mostrando, liga o carro, mostra tudo de entregar. Eu acho que é um caminho, e como você disse, que a gente demoraria 2, 3 anos, nós estamos demorando 2 meses para fazer isso, né? É verdade. Mas aproveitando de falar dessas grandes, né, Nuno? Você falou da TrueCar, falou da Kia em Portugal, e a Carvana? Carvana nos Estados Unidos vendeu em 2019 perto de 200 mil carros usados totalmente online. Como que você pode dizer essa experiência? A Carvana é o sonho de todo mundo no Brasil, um monte de gente procurando. Eu estive o ano passado na Carvana para conhecer. Não é uma operação simples, é uma operação muito para o consumidor final, que é o grande drama do brasileiro, que é o sonho de todo mundo, é vender para o consumidor final. Não é o B2B, que a gente sempre fez em leilão e tudo. Mas como você pode falar desse sucesso da Carvana nos Estados Unidos, Nuno? Eu acho que esse sucesso da Carvana tem alguns segredos, mas acima de tudo penso que tem uma dedicação muito grande a um novo modelo de venda que é o canal online. E eu gostava de reforçar uma coisa que você, Daniel, disse, que é, eu há pouco falava de trocar para o mercado brasileiro, para o mercado americano, peço desculpa, como um todo, vendeu 1 milhão de carros, mas vendeu através de 200, 300, 400, 500 concessionárias que estão na rede da Trocar e que depois concretizam a venda. Há que terem atenção que a Carvana vendeu 200 mil carros no ano, mas é apenas uma entidade, uma operação que eu penso atualmente está em LA, não sei se está em São Francisco, está em Atlanta seguramente, e muitos de vós, se calhar, já viram estas imagens na internet em que eles criaram uma espécie de umas torres de vidro que parece que, no fundo, são umas slot machines onde se mete uma moeda e depois há uma vending machine onde o carro sai de vidro e vem, uma pessoa meteu a moeda, já pagou na internet e recebe o carro ali. Mas isso é uma brincadeira apenas para o contacto. A maior parte dos clientes recebe o carro em casa por transporte. Não é? Agora, o ponto é esse, ou seja, eles dedicaram-se, focaram toda a sua operação a vender carros usados através da internet e só tem esse ponto de contacto que no final do dia é mais marketing do que efetivamente ponto de entrega. Ou seja, quando se monta uma daquelas torres de vidro e quem não conhece vai à internet Carvana e vai às imagens, automaticamente vê essas torres de vidro, que é uma espécie de uma vending machine que os carros saem. Mas 90 e muitos por cento dos carros não são entregues aí, são entregues em casa dos clientes por transporte. Okay? Essa é a realidade, isto é marketing e tem um efeito fantástico. Ou seja, eles fazem um trabalho, há pouco Daniel, você perguntava-me o que é que se deve fazer para vender bem na internet, nem que seja um pequeno revendedor. A Carvana faz vídeos 360 de todos os carros. A Carvana faz hotspots nos carros em que diz todos os equipamentos, explica todos os pormenores num tour 360. Se o carro tem a mínimo ding, a mínima imperfeição, eles tiram uma fotografia e mostram na internet. Ou seja, e é uma espécie de um filme, aquele 360 é uma espécie de um filme que é feito do carro também, o que permite a um cliente muito provavelmente ver melhor o carro na internet do que veria no showroom, não sei como é que vocês chamam aí, no stand, como é que vocês dizem? Showroom ou stand? No stand neste caso um stand virtual, não é? Onde de facto consegue ter acesso a toda a informação e depois eles fazem outras coisas muito bem feitas, que é toda a integração do financiamento está bem feita, é tudo possível ser feito online, todo o transporte está montado e mal você começa a escolher um carro, eles dizem este teu carro pode chegar à sua morada dentro de 2 dias ou de 72 horas, eles calculam logo o tempo para a entrega do carro. Morada é rua, viu, gente? Peço desculpa, morada. É o endereço. Morada é rua. É o endereço, não é? É o endereço, Mas depois tem outra particularidade que há pouco você me perguntava, muito importante, que é, tal como a Trocar também tinha, na plataforma eles fazem a avaliação do carro a dar à troca. Ou seja, em todo o modelo de financiamento, em todo o processo, o carro a dar à troca é avaliado online, é feita uma proposta e se o cliente aceitar e quando o carro chegar estiver de facto nas condições que o cliente descreveu, o cliente compra um carro e dá o outro à troca. Ou seja, a facilitação de tudo aquilo que são os principais, aquilo que se chama os pain points, não é? Os pontos que é preciso resolver para concluir uma transação de um carro, quer físico e, neste caso, online. E por isso é um sucesso extraordinário, acho eu, e a breve trecho. Agora, fora de brincadeiras, porque eu estava nos Estados Unidos e esta era uma das grandes preocupações, eu
posso quase estar aqui a especular, porque não está em cima da mesa neste momento, mas falava-se de que se a Amazon passe a Carvana, ia revolucionar o mercado americano todo, porque hoje em dia a Amazon continua a crescer dramaticamente, como podem todos imaginar pelas vendas de internet. Se a Amazon comprar a Carvana, vai dar um impulso de venda brutal nos Estados Unidos à Carvana, e se a Carvana vende 200 mil, se fosse adquirida pela Amazon, pode vender 2 ou 3 milhões de carros rapidamente e vai revolucionar. Acredito que algo deste género, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Seria algo inovador e todo mundo ia tentar copiar, né? Mas, Nuno, nós temos aqui mais 9 minutos. Tem um monte de perguntas chegando, depois eu vou mandar, a gente tenta responder. Nossas lives estão sendo gravadas no grupo DNR, depois você pode entrar no YouTube. A gente tem deixado gravado. Essa é minha 3ª semana de live, viu, Nuno? Tô rendendo enquanto mas há uma coisa que eu tenho quase a certeza, que esta é seguramente a melhor live que você fez até agora. É a melhor porque eu te conheço. Apesar que todo mundo que eu chamei aqui, eu conheço, tenho intimidade, então fica mais fácil. Mas, Nuno, tem uma pergunta aqui bem interessante. É claro que você pode falar da OLX daqui, acho que essa pergunta veio também. Você não pode responder daqui, mas você pode responder como a OLX no contexto. Com a pandemia, a OLX se tornou um canal mais do que essencial para comerciantes de grande parte do mundo e, junto com isso, temos uma crescente número de fraudes. Exemplo, notícia dos anúncios de máscaras e álcool que tem. Como que vocês lidam com a dinâmica de novas fraudes no segmento motors para a qualidade da plataforma? Isso é um problema do Brasil, não sei se acontece em Portugal, mas aqui a gente tem muito problema, isso não só na OLX, se a gente for falar de web motors, de carros, é muito comum. Como que isso ajuda? Porque essa pergunta veio junto com uma outra pergunta. Você sabe, no Brasil, o problema de garantia para a gente vender para uma pessoa física. Uma coisa é você ser tão digital, mas na hora você vender gato por lebre. No Brasil tem muito isso. É a questão da confiança. Como que vocês lidam com isso na OLX, principalmente aí em Portugal? Muito bem. Há um exemplo que é interessante que nós começámos a fazer em Portugal e eu penso que se generalizou para outros países, que foi uma atitude aqui em Portugal, não sei se no Brasil também foi logo de imediato, que foi, por exemplo, começou a haver uma especulação louca a nível das máscaras e dos desinfetantes. Como a especulação era tal nos preços, uma das coisas que o LX fez, apesar de não beneficiar do seu tráfego, foi suspender a venda das máscaras e dos desinfetantes, porque estava-se a entrar numa especulação que não fazia sentido e parou-se para disciplinar. Okay? Não é uma fraude, mas é uma especulação que não se justificava. Quando falamos de carros, e isso é algo que nós fazemos quer no stand virtual, quer na parte daquilo que chamamos OLX Cars, nós temos uma equipa de moderação. É um investimento que o grupo OLX faz, que é ter pessoas que basicamente olham para os anúncios e permitimos que as pessoas reportem coisas que parecem fraudes e automaticamente vamos atrás e, sem autorização, se percebermos que é uma fraude, suspendemos os anúncios e contatamos. Ou seja, e já temos algumas técnicas, mesmo em termos de software, para perceber que se trata de uma fraude. Ou seja, há determinado tipo de comportamentos que nós podemos entender que a partir do momento em que está a acontecer, mesmo eletronicamente, um determinado tipo de comportamento de um carro que está num preço abaixo de mercado e que eventualmente vem de uma zona da Europa diferente, onde isso acontece, quase certeza a probabilidade de fraude é 80% a 90% e nessa altura suspende-se o anúncio. Se não for, somos contatados e os problemas são resolvidos. Ou seja, não apenas muitas vezes esta moderação é feita de uma forma automática e que tem um efeito mais alargado a toda a escala. Isto, eu estou a falar dos automóveis, mas isto aplica-se também a outras categorias. Nos automóveis nós temos, eu conheço melhor e está bastante profissionalizado, temos pessoas especialistas do setor automóvel a fazer a moderação. Simultaneamente, nós temos também, para além das pessoas fisicamente, temos esta componente que eu dizia automática a jogar. Não somos perfeitos, mas as pessoas sabem que de facto não é fácil, em particular no stand virtual, que somos muito, temos uma estrutura e a maior parte dos carros são profissionais e aí é mais difícil, mas mesmo no OLX temos uma equipa ainda maior em termos de moderação para de facto transmitir qualidade e confiança, e é um dos principais indicadores que nós nos OLX nos baseamos é a confiança que as pessoas têm no OLX e na plataforma para poder transacionar.
Isso é interessante. A gente no Brasil, você sabe, quando você fala que o Brasil não é um lugar normal, né? Você viveu aqui por... Viveu não, né? Mas trabalhou aqui por mais de 10 anos. O Brasil não é para amador, esse nosso mercado é muito competitivo, é um mercado diferente e a gente está tendo que se reinventar. Acho que a gente, todos nós, independente do país, nós nos preparamos, nós como grupo, como ferramentas, graças a Deus, a gente conseguiu preparar as ferramentas para poder chegar aqui, senão seria muito mais difícil. Mas, Nuno, já que a gente está terminando aqui, o que você quer deixar para o pessoal aqui que está ouvindo a gente, os lojistas, de ânimo? Eu fiz uma live com o Levi, que você conhece, o Levi, que é da Unidas, da Celero. Foi o cara mais otimista. Ele falou que tudo vai ser igual. E eu falei, cara, eu queria ter o mesmo otimismo que ele. Mas eu acho que é um ponto de vista. O Levi é um cara muito conhecido do mercado e eu acho que ele conhece muito essa parte de gestão. Mas o que você pode deixar aqui para os brasileiros, para a gente aqui, com a tua experiência? Para mim, você é um dos caras que mais conhece todas essas marcas, todas as plataformas. Inclusive, eu ia para Portugal para conhecer algumas outras que você ia me mostrar. Minha viagem está para 1 de agosto para ir poder te visitar e poder conhecer essas outras plataformas. Mas o que você deixa aí para o pessoal, Nuno? Olha, aqui deste lado do Atlântico, não é? Como vocês costumam dizer, o Patrício. O vosso Patrício, a primeira coisa que vos dá, eu acho que é esta mensagem também em relação à própria pandemia, que é, olhem para os números de Portugal, também no Brasil, e o Daniel e muitos amigos, e sei que têm passado mensagens do bom exemplo de Portugal, em termos das pessoas se manterem seguras, se manterem em casa, e há que controlar esta fase inicial da pandemia, e é evidente que depois tem que haver uma normalização. Ou seja, eu acho que não vale a pena entrar em pânico, já houve outras situações, estamos hoje em dia muito mais sofisticados e com muito mais nível de informação, e porque acho que pode haver alguma desinformação, quer venha de vertentes políticas ou religiosas, mas a verdade é que eu acho que é preciso controlar, mas que isto vai abrir, não vamos ficar aqui 4 ou 5 meses neste modelo, vamos ficar 2 meses no máximo e ao fim do terceiro quarto já estamos a normalizar. Ou seja, acho que Portugal é um exemplo hoje também de quem está ao lado de Espanha e de Itália, especialmente de Espanha, que também são nossos vizinhos, a gente só tem fronteira física com Espanha e tem estado um drama em Espanha, não é? E em Portugal não está. Não é? Ou seja, de facto, o comportamento da população, e nós somos latinos, não é? Somos tão ou mais latinos do que os espanhóis e como os brasileiros, queremos estar juntos, vamos para a praia, queremos ir para as esplanadas, e a verdade é que as pessoas há um certo controle. Esse é o primeiro ponto em termos de otimismo, que eu acho que isto de facto vai passar, e acho que a economia também é importante, a economia vem ao de cima e estamos a perceber que provavelmente até se for necessário com uma verticalização do lockdown, do isolamento, se for preciso durante mais alguns tempos, mas a economia vai continuar a andar. Em termos do setor automóvel, eu não estou de acordo com o Levi. Ou seja, eu não acho que nada vai ser como antes. Eu acho que, de facto, vai ser provavelmente para melhor, para o setor, mas não vai voltar tudo à normalidade. Eu acho que há muita coisa, nomeadamente na vertente das vendas digitais, que este período de 2 ou 3 ou 4 meses vai acelerar, que não seria possível de outra maneira. As pessoas hoje aprendem que é possível fazer teletrabalho de outra maneira. Acho que mesmo nós, entre mercados, eu ainda esta semana, na próxima, também tive uma conversa com a Tailândia, com os Estados Unidos, com o Canadá. Estamos todos os mercados a falar uns com os outros mais, estamos a comunicar mais. Se calhar vamos ser mais eficientes nas viagens e vamos também ser mais eficientes no contacto com os nossos clientes. Nós, de facto, e os nossos clientes, provavelmente, sendo mais eficientes, um pequeno revendedor, se calhar pode vender 3 ou 4 vezes mais, se estiver virado para a internet. Se tirar melhores fotografias, se fizer melhores vídeos, se catalogar melhor os carros, se descrever melhor as viaturas, se pensar como é que as financia casa a casa e como é que as publicita dessa maneira. Como é que também pode, antes do cliente vir, já estar a precificar o carro de retoma. Como é que pode agilizar todo o processo de venda e isso... Nuno, você tem 30 segundos. Beijos e abraços, é um prazer, meus amigos. Muito boa sorte. Foi um prazer estar deste lado. É sempre um prazer ter o Daniel e vocês, meu país irmão. Eu adoro o Brasil. É um prazer estar convosco aqui. Obrigado, Nuno. Obrigado. É quase meia-noite aí. Te respeito, te admiro e a gente está em contato. Agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente nessa noite. Amanhã a gente tem mais. Obrigado, Nuno.